Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Eleni, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Empresárias. Enquanto você prepara o seu café, eu quero dar as boas-vindas, especialmente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Bora começar então. Hoje o tema da live ele tá baseado num tema em que eu abri a caixinha de perguntas lá nos stories e uma das perguntas que veio achei bem interessante era como saber quais são os sinais que a pessoa está se sabotando financeiramente. Então, hoje eu vou trazer uma palhinha sobre isso, né? Que a gente sabe que o objetivo do café é justamente te levar para o portal para você fazer reflexões mais profundas na relação com o dinheiro, né? Então, para quem está chegando a primeira vez e está assistindo o replay depois lá no YouTube, eu sou Gabi Dias, CEO e fundadora do Instituto Gabi Dias. Desde 2020, o Instituto tem a missão de gerar prosperidade por meio de soluções psicofinanceiras para empresários. E uma dessas soluções é o Portal Psicofinanceiro, um espaço criado para desenvolver de forma contínua e investigativa as decisões financeiras da empresária. E quando eu falo decisões, é que a gente divide algumas decisões, mas tem algumas que só a gente bate o martelo final. E esse café existe justamente para que você conheça essa forma de investigar. Todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, nós abrimos uma conversa sobre um tema que faz parte da vida de quem empreende e que conecta com um dos módulos lá no portal. O meu objetivo hoje não é entregar uma resposta pronta. Meu objetivo é provocar uma investigação. E se durante esse café você perceber que esse olhar faz sentido para você, no final eu vou mostrar como continuar essa investigação mais aprofundada dentro do portal psicofinanceiro, cuja assinatura hoje é de apenas R$ 97,00 por mês. Então, bora convidar outras empreendedoras, outras powers, outras mulheres que empreendem e vamos ao tema de hoje. E aí, como eu comentei no início, ontem eu abri uma caixinha de perguntas perguntando qual era o tema que vocês gostariam de ver aqui no café. E uma das respostas me chamou muita atenção, que foi até o que eu comentei no início. A pergunta era sobre autossabotagem financeira. Eu achei interessante porque essa é uma expressão que aparece com muita frequência no mercado em geral, quando alguma decisão financeira também aparece nesse momento, que quando parece uma decisão financeira difícil. Mas ela também me fez pensar, será que
tudo aquilo que chamamos de autossabotagem é realmente isso? Será que realmente estamos nos sabotando? Ou será que existem decisões que o dinheiro simplesmente não consegue explicar? Você já passou por isso? Às vezes tomar uma decisão em que você não foi pela condição do que tinha ali em dinheiro, mas tinha uma decisão que você tomou e que talvez você se arrependeu, ou carregou uma culpa, ou até foi uma decisão boa, mas o dinheiro não conseguiu explicar. E foi justamente essa pergunta que deu origem ao tema do nosso café de hoje. Decisões que o dinheiro não explica. E aí, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante. Pelo contrário, ele muda conforme a gente cresce de posição dentro da empresa, dentro da estrutura da vida, né, o estilo de vida, o padrão de vida, a gente vai mudando de posição e vai vendo o dinheiro de forma diferente. Quando ainda está difícil de entrar, a gente olha pela olhar da sobrevivência, da falta, da escassez, da preocupação, da ansiedade. Quando começa a melhorar, a gente começa a olhar, eu posso um pouco mais, eu posso melhorar um pouco mais, eu posso avançar. E posso tomar decisões com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de escolha. E quando a gente olha pelo lado dentro da empresa, que ele já não é mais o fim, mas ele é o meio para tomar decisões, é uma outra forma de olhar para ele. Então, os números são fundamentais. O fluxo de caixa é fundamental. Os indicadores são fundamentais. A análise financeira é fundamental. Mas existe uma diferença importante. Os números mostram o que está acontecendo. Nem sempre eles conseguem explicar por que determinadas decisões continuam acontecendo. E essa diferença muda completamente a forma como olhamos para a nossa empresa. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Hoje o tema é sobre o que o dinheiro não explica, né? As decisões que o dinheiro não explica. E aqui eu tô começando a entrar no tema agora. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta. Pensa comigo, quantas vezes você já soube exatamente o que você precisava fazer? Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Você sabia que precisava ajustar o preço? Sabia que precisava encerrar um contrato? Sabia que precisava cobrar um cliente, uma cliente? Sabia que precisava tomar uma determinada decisão?
A informação existia, os números existiam, mas, mesmo assim, a decisão continuava difícil. Você já passou por isso? Você tem os seus números claros na sua frente. Só precisaria de uma certeza interna, né? Porque quando você olha pelo lado, tá difícil. Talvez é a certeza interna. E aí você se pergunta, qual é a decisão certa? Mas talvez essa não seja a pergunta certa nesse momento. E aí o que está participando dessa decisão além dos números? E aí existe uma tendência muito grande de acreditar que quando uma decisão financeira se torna difícil, falta conhecimento. Então buscamos mais planilhas. E aí buscamos mais cursos, mais ferramentas, acreditando que o que está fora é o que vai resolver. Mais estratégias. E tudo isso pode ser extremamente importante. Sim, é importante ter ferramenta, é importante buscar conhecimento sempre, renovar, sempre atualizar. Mas chega um momento em que essas ferramentas mostram o cenário. Elas mostram o que está acontecendo. Só que elas não conseguem responder outra pergunta. Por que essa decisão continua difícil? E é justamente esse tipo de investigação que desenvolvemos continuamente dentro do portal psicofinanceiro. Perceba que eu não estou dizendo que existe uma resposta pronta. Mas quando você se desenvolve, quando você olha para dentro, eu também não estou dizendo que toda empresária vive a mesma situação. O convite é outro, é ampliar a investigação, porque talvez existam aspectos da sua forma de decidir que ainda não foram observados. E aí eu quero te fazer mais algumas perguntas para você refletir. Existe alguma decisão que você sabe que precisa tomar? Há quanto tempo ela está sendo adiada? O que normalmente você diz para justificar esse adiamento? E aí, olhando, né, as suas questões do negócio, do que você vende, se essa decisão dependesse apenas dos números, ela já teria sido tomada? Ou essas perguntas não têm, ou você precisaria entrar numa organização financeira melhor, colocar os números às claras para depois você tomar essas decisões. E aqui eu não tenho objetivo de gerar culpa. Essas perguntas elas existem para abrir um espaço para reflexão.
Tá fazendo sentido? Coloca aqui para mim não ficar só um monólogo. Vamos interagir. Coloca aqui nos comentários como é que tá sendo para você essa reflexão. Se você já se viu dessa forma, você já refletiu dessa perspectiva. E aí, porque quando mudamos a pergunta, muitas vezes mudamos também a forma como enxergamos a decisão. E eu quero fazer um convite antes de continuarmos. Se essa conversa já está fazendo sentido para você, saiba que esse café é apenas o começo. O portal psicofinanceiro foi criado exatamente para continuar essa investigação. Lá nós aprofundamos temas como esse e desenvolvemos de uma forma contínua um olhar mais investigativo sobre as decisões financeiras da empresária. E aí, se você quiser conhecer melhor, tem a página, você faz o teste, no link da bio tem um teste, e aí são 5 perguntas, é bem rápido, você preenche, se cadastra, recebe lá o resultado do teste, e você vai ser direcionada para a página explicando o que é o portal que você vai desenvolver. Tem um vídeo meu lá na página explicando mais detalhes. E aí você pode tomar a decisão de continuar essa investigação de coisas pontuais ou até mesmo se organizar, ter um outro olhar na administração financeira do teu negócio. E aí começar continuar as suas investigações, olhando para os números, fazendo as pazes com eles precisam ser olhados. E também cuja assinatura hoje é de apenas R$ 97,00 por mês. E aí você pode tirar todas as suas dúvidas lá. É uma assinatura em que você assina enquanto fizer sentido. Depois que você chega num ponto de desenvolvimento, você vem para o diagnóstico e a gente vê os próximos passos. Então ali o portal é o teu ponto de partida. Daqui do café, você vai para o portal. Do portal, você vai para o diagnóstico. Do diagnóstico, a gente juntas, você vai estar comigo entendendo qual é o teu próximo passo. E agora, vamos continuar aqui. Perceba uma coisa, nem sempre falta informação. Muitas vezes, o conhecimento já existe. Os números já mostram um caminho. Mesmo assim, a decisão continua sendo adiada. E é justamente aí que vale a pena investigar. Não para encontrar um culpado, mas para compreender melhor a forma como você está decidindo. Porque compreender a forma como você decide pode ser tão importante quanto compreender os números da sua empresa.
É maravilhoso, deixa eu dar uma pausa aqui. É maravilhoso e está sendo muito importante para o meu crescimento. Que bom saber isso. E aí, estava falando sobre compreender a forma como você decide, né? E foi justamente dessa necessidade que nasceu o portal. O portal, ele não existe para dizer qual decisão você deve tomar. Também não existe para substituir a sua análise financeira. Ele existe para ampliar a forma como você investiga as suas decisões financeiras. Porque muitas vezes melhorar uma decisão começa antes da decisão em si. Começa pela forma como você olha para ela. E para a gente terminar e encerrar, e eu quero já agradecer pela presença de todas que estiveram por aqui e deixar uma pergunta para acompanhar você ao longo do dia. Não precisa responder agora, só leva essa pergunta com você. Tá pronta? Tá preparada? O que existe na sua forma de decidir que os números ainda não conseguiram explicar? Talvez essa pergunta tenha despertado algo em você. Talvez ela tenha mostrado que existe uma parte das suas decisões que ainda merece ser investigada. E então, se isso foi o que aconteceu, eu quero deixar o meu convite, reforçar o meu convite aqui, para que você continue essa investigação comigo dentro do portal Psicofinanceiro. O portal ele foi criado para empresários que desejam desenvolver de forma contínua um olhar mais investigativo sobre as próprias decisões financeiras. Hoje a assinatura é de apenas R$ 97 por mês. No link da minha bio, lá do perfil do café, já tem o link do teste direto. Você pode ir lá no link direto também. E aí você começa pelo teste e depois você vai ter todos os detalhes, todas as informações sobre o portal. Será uma alegria caminhar com você. E muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo uma excelente semana para você. E na próxima terça-feira, às 7 horas da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Café com Empresárias. E nos vemos até lá.